Quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 8. Não se preocupe, porque se você precisar de ajuda para achar ou não sabe nem manusear a sua Bíblia, é só você levantar a sua mão, precisando de uma. Nós vamos te entregar aonde você está a Bíblia, com esse capítulo de Deuteronômio aberto. É só você abrir no marcador de livro, que ele já está ali certinho em Deuteronômio, no capítulo 8, e a gente vai ler ele inteiro. Quando você for procurar e você abrir Deuteronômio, você vê que esse número grande é o capítulo, Deuteronômio 8, e a gente vai ler todos os versículos. Os versículos são esses numerozinhos menores que ajudam a gente a identificar aí onde nós, como a gente achar os endereços que a gente tem para a Bíblia. Alguém mais precisa de Bíblia? É só você manter a sua mão aí levantada, que a gente vai entregar ela onde você está. Deuteronômio capítulo 8. Vou pedir, Marquinhos, você pode ler para a gente nessa versão aí, que é a versão Almeida século 21, esse capítulo? Deuteronômio capítulo 8. Tereis o cuidado de obedecer a todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que tenhais vida. Vos multipliqueis e tomeis posse da terra que o Senhor prometeu com juramento a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, tem te conduzido durante estes 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Sim, ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná, que nem tu nem teus pais conhecias, para que entendesses que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. Nestes 40 anos, tuas roupas não se envelheceram, nem teu pé inchou. Saberás no coração que o Senhor, teu Deus, te corrige, assim como um homem corrige o filho. E guardarás os mandamentos do Senhor, teu Deus, para andar nos seus caminhos e para temê-lo. Pois o Senhor, teu Deus, está te levando para uma boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes de nascentes, que brotam nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romazeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel, terra onde comerás o pão com fartura e nada te faltará, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes poderás tirar o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que ele te deu. Cuidado para não te esqueceres do Senhor teu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, preceitos e estatutos que hoje te ordeno. Não suceda que, depois de te teres comido e estares farto, depois de teres construído boas casas e delas morado, depois de se multiplicarem as tuas manadas, os teus rebanhos, a tua prata, o teu ouro, sim, depois de se multiplicar tudo quanto tens, o teu coração se exalte e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Ele te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes venenosas, de escorpiões, de terra árida sem água, onde fez sair da rocha dura para ti, onde fez sair água da rocha dura para ti. Te alimentou no deserto com maná, que teus pais não conheciam, a fim de te humilhar e te provar, para mais tarde te fazer bem. Portanto, não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão adquiriram para mim estas riquezas. Pelo contrário, tu te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é quem te dá força para adquirires riquezas, a fim de confirmar sua aliança, que jurou a teus pais, como acontece hoje. Mas se de algum modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se seguires outros deuses e os cultuares, curvando-te diante deles, declaro hoje contra vós que certamente morrereis. Sereis destruídos como as nações que o Senhor está destruindo diante de vós, por vos recusardes a ouvir a voz do Senhor, nosso Deus. Belíssimo capítulo da Palavra de Deus, que daqui a pouco a gente vai contextualizar onde é que ela está situada historicamente dentro da história do povo. Mas eu queria começar falando que talvez seja a grande ênfase de Deuteronômio capítulo 8, que está uma palavra hoje que é muito importante para os nossos dias, é o coração.
Lembro que semana passada eu falei de das ideias que um pastor, um teólogo inglês, muito famoso, recém-falecido, chamado John Stott, ele afirmou que todo ser humano, lembram disso, falei semana passada, tem uma ânsia por 3 coisas, que é a significância, o seu lugar, o seu significado no mundo, a transcendência, aquilo que vai para além dele mesmo, a gente não está satisfeito com a gente, e também a nossa busca por relacionamento, por comunhão. E digo que essas 3 coisas, gente, alimentam essa palavra que a gente anda repetindo demais, que se chama coração. Por mais que a nossa intelectualidade, ela aumente, e não há nada de errado lembrando disso, por mais que a gente conheça diversas coisas a respeito da vida, a respeito dos nossos saberes, particularmente daquilo que a gente gosta de estudar, daquilo que a gente gosta de compreender, a verdade é que o nosso coração não se satisfaz, a nossa existência não se satisfaz com essas coisas. Precisamos que a nossa alma, que o nosso coração, a nossa interioridade fique de alguma maneira satisfeita. E por isso a gente vive buscando essas outras coisas, que o John Stott resumiu nesses três pilares. Mas o problema está também quando a gente começa, de alguma maneira, a entender que o coração, ele é o dono, ele é o ditador da nossa vida. E aí a gente começa, na busca até mesmo por felicidade, a obedecê-lo a qualquer custo, achando que obedecendo tudo aquilo que está no nosso coração, nós seremos pessoas mais livres. As várias músicas, listen to your heart, ouça o seu coração, não é quase que um moto que, seja na novela, seja na música, seja na poesia, parece que é tão apregoado por aí, e que traz para a gente essa sensação de que se a gente descobrir o que se passa dentro de nós, e como um mapa, a gente obedecer essas coisas, nós seremos pessoas felizes. Só que existe um problema com o nosso coração. Nem sempre ele nos traz a felicidade que nós queremos. Ele é, como a Bíblia diz, enganoso. Ele traz, às vezes, muitas vezes, essa falsa sensação de liberdade. E a gente acha que a gente fazendo aquilo vai trazer uma sensação de felicidade. E quando a gente vai e faz aquilo, e a gente de repente percebe que fala, talvez o caminho não fosse esse. Talvez eu obedeci demais e pus muitas coisas e muitos valores pessoais ou coletivos em xeque. Pus os meus princípios em xeque, pus a minha família em xeque, pus Deus em xeque, porque eu achei que obedecer o meu coração seria a melhor solução para a minha vida, de que ele iria realmente trazer felicidade. Por isso que alguns profetas da Bíblia disseram, olha, esse coração, ele é enganoso, nem sempre você acha que você quer alguma coisa, e quando você vai obedecer ele, você na verdade percebe que foram caminhos de morte, não foram bons caminhos. Mas é óbvio que com isso, e acho que essa é a grande lição de Deuteronômio capítulo 8, a gente precisa, na verdade, entender o que se passa dentro do nosso coração. Porque eu costumo dizer que nós temos 2 corações. Aquele que às vezes é acessado em primeira instância, ou num primeiro momento, da qual nós acreditamos, se nós obedecermos, nós seremos felizes, e que na verdade geram caminhos de morte, mas às vezes a gente precisa entender o que vai de mais profundo no nosso coração, e dentro dessa realidade, conhecendo essa profundidade do nosso relacionamento, do nosso coração, a gente sim poder entender o que Deus tem para dizer diante daquelas demandas. Deixa eu tentar exemplificar isso de uma maneira mais clara. Falei isso quando a gente pregou aqui no livro de Tiago, sobre a questão da nossa oração. Às vezes a gente está pedindo para o Senhor férias, vou colocar uma coisa mais até superficial. E de vez em quando, não sei se você já teve, acho que ninguém teve essa sensação, né? A gente tem vontade de abandonar tudo. Ninguém teve essa sensação na vida, né? Assim, sabe de uma coisa? Eu vou viver de férias. Eu tenho um amigo que ele mora fora, e acho que
Já tem um tempo que a gente não se fala, uma pessoa conhecida, mas o Facebook sempre atualiza as coisas, e acho que ele vive de férias na vida dele. Acho que ele optou, é solteiro, de viver sempre de uma maneira assim, muito, muito voltada para o prazer. Não estou nem dizendo isso como uma coisa ruim, mas dá aquela sensação de que será que ele não descobriu aí uma coisa interessante sobre a vida? Será que não é isso? Passar o dia na praia, fazer algumas coisinhas e tal, ganhar mais um pouquinho do nosso pão, mas na verdade ficar mais relaxado possível. E até acredito, gente, voltando aí para o que o John Stott falou, a gente precisa de significado. A gente não precisa só de prazer, não precisa só de relaxamento, a gente precisa de significado, e o trabalho traz muito isso para a gente, especialmente quando a gente faz aquilo que a gente gosta. Não tem aquela frase? Faça aquilo que você ama, ou trabalhe naquilo que você ama, e você nunca mais terá que trabalhar novamente. Que a sensação ela muda. Mas a gente diz que a gente está precisando de férias, e na verdade, o que a gente está precisando de uma outra coisa. O nosso coração buscando tantas outras realidades, buscando, como o salmista diz, coisas demais para a gente se vê sobrecarregado, e que na verdade, o que a gente não precisa é de férias. Isso eu quero dizer. O que a gente precisa sim é se desobrecarregar de várias necessidades, que às vezes tem a ver sim com o nosso trabalho, mas às vezes tem a ver com a nossa existência. Para de querer agradar todo mundo. Para de querer fazer todo mundo feliz. Para de querer abraçar o mundo com as suas pernas. Que na verdade são essas coisas que às vezes cansam a gente demais. E a gente está pedindo férias do trabalho. Reveja a sua vida, porque é disso que você está precisando. E eu acredito, como foi com Jó, e a gente falou isso na semana passada, que para desentupir esses poços, ou esses poços que a gente tem dentro da gente, para a gente entender de fato quem a gente é e o que a gente precisa, Deus vai colocar-nos em situações difíceis, de deserto, como nós repetimos, falamos semana passada, para que esses nossos poços sejam desentulhados e a gente perceba algo que vá para além da superfície, até mesmo do nosso coração. Dá algum exemplo? Quando a gente diz, Deus, traz paz para a minha família, às vezes o nosso coração, essa primeira superfície, parece que está dizendo, Senhor, que a gente se entenda muito bem, não é isso? Mas às vezes lá no fundo, o que a gente está querendo é, Senhor, que seja feita sempre a minha vontade. Já reparou que muitas vezes os nossos pedidos de compreensão dos nossos relacionamentos nada mais são do que a nossa busca egoísta para que todos façam aquilo que a gente quer, de que aquilo que a gente deseja, de que a nossa vontade prevaleça. A gente não quer conversar, a gente não quer dialogar, a gente não quer chegar a um acordo onde, na verdade, todos saiam dentro de um possível, mais feliz possível, que a gente quer que a nossa vontade seja feita, e a gente tem às vezes essa desculpa de Senhor, de que a nossa família se entenda, que o nosso relacionamento seja melhor, e a gente às vezes precisa entender, não na superficialidade do nosso coração, mas na profundidade dele, de o que a gente necessita é parar com esse nosso egoísmo, ou essa nossa centralização excessiva de que a gente precisa estar sempre certo e a nossa vontade prevalecer. Só que assim como foi com o Jó, que a gente falou semana passada, isso não se descobre assim. Isso se descobre nesse período do deserto, que é o período de Deuteronômio capítulo 8. Aí eu vou contar para você um pouco da história para se situar. Deus chamou um povo, que era o povo de Israel, e esse povo, passado alguns anos e tudo, ele foi sendo escravizado, contando a história, pulando, claro, várias etapas. Esse povo foi escravizado por uma outra nação, que é o povo, ou a nação do Egito naquela época, só muitos e muitos e muitos anos atrás, e o povo ficou ali, sendo escravizado durante 400 anos, período difícil. Se você já viu O Príncipe do Egito, aquele filme, ele narra, não obviamente de uma maneira romanceada, mas ele narra mais ou menos bem aquilo que acontece ali no período da Bíblia. O Príncipe do Egito, aquele desenho animado, da Disney, né? Não sei se é da Disney.
Não interessa também, né? Vamos lá. E aí o povo fica escravizado até que um dia que Deus traz a libertação daquele povo, através dessa figura também muito conhecida chamada Moisés. E Moisés conduz, ou ele lidera o povo nesse processo de libertação física mesmo, da escravidão. Só que o povo, foi dado a eles, vocês vão sair do Egito e vocês vão chegar àquela também famosa terra prometida, uma terra maravilhosa, mas vocês vão passar até chegar lá num tempo de deserto. E quando eu falo tempo de deserto, é que é literalmente um deserto. Vocês vão caminhar nesse deserto, uma caminhada longa, uma caminhada de 40 anos o povo caminhou até chegar na terra prometida. E foi, gente, Deuteronômio capítulo 8 é um período de muita reflexão, ou de uma lembrança de tudo que Deus fez, não só no Egito, mas o que Deus foi tratando com o seu povo na medida que ele foi caminhando durante 40 anos no deserto. Porque você, talvez que nunca tenha tomado consciência dessa história, vai imaginar, poxa, o povo ficou 400 anos no deserto, no Egito, escravizado, apanhando. Depois que ele sai do Egito, né, tá lá preso, uma cadeia, abre, o que vai ser? O povo vai falar assim, graças a Deus, Deus é maravilhoso. E vai caminhar, né, rumo à terra prometida, feliz da vida. A gente era escravo, mas agora a gente é livre, vamos embora, que coisa maravilhosa. E aí quando o perrengue aconteceu, o povo vai olhar assim, poxa, mas está acontecendo, mas a gente era escravo no Egito, era muito pior. A gente gostaria que a história tivesse sido assim, mas quando a gente lê a Bíblia, fala que não foi assim. Logo depois, pouquíssimo tempo depois, do povo lá está sofrendo a chibatada nas costas, mas vai para o deserto, ele já reclama, poxa, mas lá pelo menos a gente era escravo, mas o guarda da prisão botava aquela gororoba debaixo da nossa cela. Que coisa maravilhosa, versão revista atualizada, não tinha cela naquela época, daquele jeito que a gente está falando, mas era mais ou menos esse o pensamento do povo, que na medida que eles, a gente está passando esse deserto, será que não era melhor ter ficado escravo, tomando chibatada, porque pelo menos tinha café, almoço e janta na hora garantido? E é engraçado que assim, você fala assim, não, mas Deus deixou eles passarem por muitos perrengues, o povo passou fome no deserto, passou sede no deserto. Não é o que a Bíblia fala também. Deus provinha sempre dava, às vezes de uma maneira natural, às vezes de uma maneira sobrenatural, mas o povo sempre tinha o que comer, sempre tinha o que beber, sempre tinha o que vestir, mas às vezes numa relação de confiança. Ele vai prover, ele vai dar, e não a relação do guarda que está estocado na geladeira. Não tem geladeira, mas Deus vai dar. E Deus sempre prometia e sempre dava, mas o povo ainda assim reclamava. E aí Deus foi falando assim, sabe por que eu passei, vocês passaram por esse tempo de deserto? Foi porque, não que eu queria saber o que estava no seu coração, porque Deus tudo sabe. Existe um salmo, o Salmo 139 diz que a palavra ainda não nos chegou à boca, e Deus já a conhece toda. A palavra, gente, não chegou à nossa mente, e Deus já a conhece toda. Mas quem precisa conhecer o que está por detrás das nossas palavras, não é Deus, porque Ele as conhece. Quem precisa conhecer o que está por detrás das nossas palavras, somos nós mesmos. E aí esse período do deserto é tão importante, Versículo 2, ele diz, vou ler para vocês, acompanhe a leitura, e ele te lembrarás, de todo o caminho pelo qual o Senhor Deus tem te conduzido durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Pergunta, você ficou 400 anos escravizado no Egito, numa nação, você quer chegar imediatamente na terra prometida, ou você quer passar 40 anos andando no deserto? Acho que todos nós gostaríamos de ser imigrados, teletransportados, que seja, imediatamente para uma terra maravilhosa.
Mas o que a Bíblia nos diz é que esse deserto era necessário, a despeito do povo não desejá-lo, porque Deus queria revelar os seus intuitos, mesmo sabendo do coração do povo, Ele queria que o povo soubesse qual era o que estava no seu próprio coração. E ali é uma lição interessante, que quando o deserto persiste, é um momento de reflexão, e é um momento de pensarmos nas nossas motivações, gente. E não mais, ou na verdade, a gente abandonar a nossa sensação de mágica em relação às nossas orações. Sabe aquela história de que quanto mais eu oro, mais assombração aparece? Sabe o que esse texto me leva a perceber muitas vezes? Que quando mais eu oro, mais Deus manda assombração. Não porque Ele é cruel, não porque Ele é malvado, ou coisa parecida, mas é porque Ele quer que eu perceba quem eu sou diante das minhas assombrações. Se tem uma coisa, meus queridos, falar pessoalmente, que eu tenho aprendido nesse processo de plantação de igreja, que não está sendo tão deserto quanto muitas vezes fui ensinado que iria ser, graças a Deus, está sendo bênção demais, mas é um período de muita reflexão. E não a reflexão a respeito da igreja só, mas a respeito de mim mesmo, da minha vida, do meu ministério. Vezes o período, e aí não digo agora saindo dos meus exemplos, mas é claro, tem a ver comigo, mas tem a ver com todos nós aqui, em períodos de dificuldade financeiros, na nossa família, nos nossos relacionamentos, na relação que a gente tem com a nossa própria felicidade. Se quanto mais você ora, mais assombração aparece. Pense o que Deus está querendo de fato te ensinar, porque isso é maturidade espiritual. Porque a imaturidade espiritual, ela acontece quando a gente persiste com o fato de que Deus não está respondendo às nossas orações. Porque Deus responder às nossas orações significa que Ele vai fazer o que, gente? O que a gente quer. Deus manda o que eu quero. Deus me livra desse negócio. Deus faz o que eu quero. Eu fico ali, aí sim, que nem uma criança mimada, mal mimada, que eu falei do bom mimado semana passada, do mal mimado, fala: Senhor, se o Senhor é Deus, o Senhor há de me responder. E Deus fica falando assim: e eu sou Deus, e eu quero que você perceba, nesse deserto, aquilo que eu estou querendo te mostrar. Isso é maturidade. Mesmo que o deserto seja um período temporário, porque tem gente que ama ficar no deserto, né? Você pergunta: e aí, está tudo bem? Meu irmão, estou num período difícil. Nunca está bem. Essas são pessoas que parece que se apaixonaram por isso, por esse deserto. É quase que é a maneira dos outros sentirem pena dela, né? Para mim, deserto é temporário. E se ele está acontecendo há muito tempo, cara, peraí, ok, o que eu estou fazendo de errado? Pode ser que alguma coisa esteja fazendo de errado. Agora, se não tem nada de errado, Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar? O que precisa sair de lição? O que precisa sair de mim? E deixa eu começar a te dar uma dica: não são os outros o problema. Porque sempre também é a nossa primeira reação, né? É fulano, é ciclano, paraná, sempre tem os outros. Não, o que está de errado comigo, Pai? Onde que eu preciso crescer, Senhor? Aonde que eu preciso entender melhor as Tuas coisas? Sabe por quê? Enquanto a gente está de olho no resultado, Deus está de olho, de novo, o que a gente falou semana passada, no nosso processo. A gente quer conquistar coisas, e Deus quer conquistar o nosso coração. A gente quer conquistar coisas, e Deus quer transformar a gente. A gente quer resultado, e Deus quer um coração novo. Meus irmãos, até falando como igreja, nada consegue conter uma igreja cheia do Espírito Santo. Nada consegue conter, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Esse texto é um texto até que mostra a ideia da igreja do ataque, né? Da vanguarda. A gente está na linha de frente para fazer coisas. Mas essa linha de frente acontece quando todos nós estamos imbuídos da missão de Deus e fazendo isso cheio do Espírito Santo. Ou seja, não adianta fazer. Existe um texto também bonito,
que Moisés bate o pé num negócio que, olha, eu lembro que eu li um livro na década de 90, reverendo Caio Fábio, falando sobre esse texto, década de 90, é bom enfatizar aí que ano que eu li esse livro. Mas ele falou muito sobre isso, ele falou assim, olha, a gente tinha que cada vez mais lembrar dessa teologia, que quando Deus parece chegar para Moisés e fala assim, ó, vai lá Moisés, vai. Aí Moisés falou assim, cara, eu vou, mas se a tua presença não for comigo, eu não vou. Claro que era um teste mais uma vez de Deus. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Acho que naquele momento Deus chancela o ministério de Moisés e fala assim, é isso aí. E a gente precisa disso também. Não é só ir, é ir com Deus. E para ir com Deus, é essa motivação, essa mudança que Deus quer fazer na nossa interioridade. E no deserto, a gente às vezes pergunta, né, onde é que está Deus que não me responde? E às vezes aí a resposta é interessado em transformar você. Coopere com Ele, claro, confesse, admita, leia a Bíblia, converse com uma pessoa madura na fé, para você entender, esteja aberto a que o outro diga aquilo que você precisa ser dito, para você não ser como aquela pessoa que parece que vai em 40 médicos, até encontrar o que, né, doutores? A resposta que ele quer. Vai falar assim, ó, é isso, aí vai em 50, até que o médico diz o que ele quer, fala assim, esse cara é bom. Ele não é bom, ele só disse que você precisava escutar. Sabe vários profissionais, um médico é assim, um psicólogo é assim, até que a gente escuta aquilo que a gente vai assim, poxa, gostei dessa palavra. A igreja é assim, é o que você precisa escutar, não aquilo que você deseja, e a gente precisa estar aberto para isso, até no nosso relacionamento com o outro, onde a Bíblia diz que a gente se afia um com o outro. Mas sabe o que é bonito nisso também? Versículos 7 e 10, pois o Senhor teu Deus está te levando para uma boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de nascentes, que brotam no vale e nas colinas, terra de trigo, cevada, de vinhas, figueiras, romãzeiras, de oliveira, de azeite, de mel, onde tu comerás o pão com fartura, nada te faltará, terra cujas pedras são de ferro, cujos montes poderem cheirar o cobre, comerás e fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que o Senhor te deu. Versículo 16, e ele te alimentou no deserto com o maná que os teus pais não conheciam, a fim de te humilhar, te provar, para mais tarde te fazer o quê? O bem. Isso tudo mostra a motivação de Deus no deserto da gente. Todas essas coisas foi para que mais tarde Deus nos fizesse bem. E por favor, claro, essa palavra carece de muitas explicações. Importante a gente dizer isso nos nossos dias, para que você não pegue essa palavra e dizer assim, ó, Deus está fazendo isso tudo, porque lá na frente Ele vai me dar $1 milhão, porque Ele vai me tirar dessa posição aqui, vai me colocar presidente da empresa, porque Ele vai fazer o que eu vou fazer, dar um passo de fé, vender meu apartamento e dar uma entrada numa cobertura na Vieira Soto, porque Ele quer me fazer o bem, eu vou passar o pão, vou comer o pão que o diabo amassou, vou pagar a prestação muito mal, vou pagar juros no banco, mas tudo isso é porque Deus vai me fazer deitar em frente à praia. Não é isso que o texto quer dizer, tá, gente? Como eu falei, a grande recompensa de Deus nessa história toda é Ele mesmo. Saberás no seu coração que o Senhor teu Deus te corrige, assim como um homem corrige o seu filho. Para que você entenda, para que entendesse que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. Isso é de fato viver bem. É provar de Deus Ele mesmo. É provar da palavra de Deus um alimento, não só para nosso raciocínio, para nossa compreensão, mas para nossa existência, para a gente reencontrar esse lugar que a gente tem de filhos, e descobrir que isso nos basta. Com isso não quero dizer, gente, que Deus não está interessado na nossa provisão, porque até a nossa provisão física é das mais diversas, porque Ele está, porque sim, Deus há de nos abençoar, até financeiramente, não tem nenhum problema da gente poder dizer esse tipo de coisa,
Não com essas loucuras que a gente vê, mas não há nenhum problema. Mas o melhor de tudo é a gente saber que aquilo que vai alimentar o homem não é de fato o pão, mas toda a palavra que procede ou que sai da boca de Deus, porque disso vive o homem. O homem nasceu para isso. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e água. A gente não quer só comida, bebida, diversão e água. O que no fundo nós queremos, lá dentro, é Deus. Não a ideia de Deus, não a ideia da divindade, mas o reencontro que todo ser humano precisa ter, de que nós somos criados por Deus e por isso precisamos e desejamos e queremos poder encontrar com Deus e dizer: Senhor, te encontrei, o Senhor é meu Pai. Isso nos alimenta, isso nos transforma, isso nos muda. Por isso Jesus veio. Jesus veio para que o ser humano, essa sede do ser humano que nós falamos no início, ela possa ser satisfeita, porque a gente vai reencontrar ou encontrar Deus, ou enxergar Deus como de fato Ele quer ser para nós, como nosso Pai. Só que a distância, a separação que existe entre Deus e o homem é tão grande, ela é intransponível, que Jesus precisava vir para reparar esse relacionamento quebrado. O que a Bíblia nos conta é que a gente, sim, nós somos filhos de Deus, e Ele é nosso Pai, mas o nosso relacionamento com Ele está quebrado, e não há nada que eu e você possamos fazer para resgatar esse relacionamento quebrado que a gente tem com Deus, por natureza, distante, separado por Ele. Mas Deus nos ama de uma forma tão grande, que Ele quis acabar com essa barreira, e que fala assim: eu quero chamar você de novo para ser meu filho. Mas você precisa crer de uma coisa: você é por natureza separado, mas eu vou mandar aí sim o meu filho Jesus, Deus falando, por amor a você, para que Jesus Cristo possa reconciliar você de novo comigo, Deus falando. E o que separa o homem de Deus? Os nossos pecados, os nossos erros, a nossa natureza nos separa de Deus, nossa natureza, e nós não podemos fazer nada para mudá-lo, mas Deus pode fazer alguma coisa para mudá-lo. Por isso Ele manda Jesus. Ele tira: olha, a sua natureza errada, a sua natureza pecaminosa me separou de você, portanto Deus fez isso, vou pegar o seu pecado, o seu erro, colocar em Jesus Cristo, tirar ele de você. E por que alguém precisava morrer? Porque esse é tão mal o que a gente fez, por natureza, que isso precisava de uma punição. E aí por isso que Jesus Cristo morre naquela cruz. Ele tirou a punição que era nossa, colocou nele. No momento que a gente crê nisso, isso é o Evangelho, no momento que a gente crê nessa história, no momento que a gente crê em Cristo Jesus, de que Ele veio nos reconciliar com o nosso Pai, e somente Ele pode fazer Ele, somente o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, nessa divina troca, Deus morrendo a nossa morte, para nós vivermos nossa vida, nós podemos olhar para Ele de novo e dizer: Pai, e perceber que nem só de pão a gente vive, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E esse deserto, no final de tudo, nos faz a gente tirar algumas coisas dentro de nós, muito rapidamente. Primeiro, versículo 4, nesses 40 anos tuas roupas não se envelheceram, nem teu pé inchou. Sabe o que o tempo de deserto quer tirar de nós também, na nossa relação com Deus? E para a gente entender no nosso coração que a gente fica muito mimado, é tirar de nós aquilo que atrapalha nisso, a nossa ingratidão. Ele falou assim: olha para o tempo de deserto. Era deserto, é verdade, mas por acaso as tuas roupas envelheceram? Não. Por acaso o seu pé inchou? Não. Por acaso você não teve alimento? Não. Sim, o Senhor te humilhou, te deixou ter fome, mas te sustentou com o maná, que nem tu nem teus pais conheciam. É olhar para a vida e olhar para a provisão de Deus, até no meio do deserto, e falar assim: realmente, Jesus faz uma pergunta para os discípulos uma vez: faltou alguma coisa para vocês? Nada, disseram eles.
eliminar a ingratidão que a gente tem. Segundo lugar, aqui, Deus quer resgatar mais uma vez, como disse, esse lugar de filhos. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou, para que entendesse que não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor, disto vive o homem. Saberás no teu coração, versículo 5, que o teu Deus te corrige, assim como o homem corrige o seu filho. Sabe por que o resgate de filho? De novo, porque às vezes o tempo passa, e às vezes a gente tem ou um coração de um mimado, ou um coração tão servo, que a gente esquece que a gente é filho. E olha como a gente precisa resgatar esse lugar. E a intimidade que a gente falou no começo nos faz lembrar disso tudo. No deserto, assim, Senhor, eu não estou aqui só para te servir. Senhor, eu não estou aqui, eu não estou aqui só para reclamar. Senhor, eu estou aqui para resgatar um lugar que muitas vezes estava perdido, de que eu sou o teu filho. E se o Senhor está me corrigindo, isso é um grande sinal, como a Bíblia diz, que nós somos filhos dele. Hebreus diz isso, que se Deus não nos corrige, nós somos como bastardo, mas se nós somos bastardos, mas se Deus nos corrige, é como um sinal de amor a nós. Ele falou, se os nossos pais naturais nos corrigiam por amor a nós, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Se um bom pai, uma boa mãe, corrigem seus filhos porque os amam, quanto mais Deus não irá fazer isso. Ou seja, todo sinal de correção para nós não é o sinal do abandono, pelo contrário, é o sinal da insistência de Deus, porque nós somos filhos. E a ideia do deserto é a ideia do resgate dessa realidade. E por último, pelo contrário, tu te lembrarás nesse tempo do deserto do Senhor teu Deus, porque Ele é quem te dá força para adquirir riqueza, a fim de confirmar a sua aliança que jurou aos teus pais, como acontece hoje. Aí Deus vai nos lembrar a última coisa aqui, a ideia da aliança e a ideia do nosso braço. O que o povo começou a confundir nesse tempo de deserto? Falou assim, olha, pode ser que você, e depois, pode ser que depois do tempo, vocês comecem a achar que vocês conquistaram todas essas coisas. Pode ser que depois de um tempo, e vocês vão, entre aspas, crescendo, e vão começar a falar assim, Deus ajuda, né? Mas eu também conquistei muitas coisas, mas eu também provi, mas eu também fiz isso, mas eu também fiz isso, mas eu também fiz isso, mas eu também fiz isso. E o que Deus nos ensina aqui é o que acontece, as bênçãos que Deus tem para a nossa vida, especialmente a nossa salvação, não é sinal daquilo que a gente fez por Ele, mas sinal daquilo que Ele fez por nós. De que o amor que Ele tem pelas nossas vidas não é por aquilo que a gente fez por Ele, mas por aquilo que Ele é para nós e aquilo que Ele fez por nós, e isso é aliança. Não interessa o tempo, não interessa o deserto, não foi você que conquistou as coisas, mas um Deus que teve aliança contigo, que te acompanhou, que inclusive te deu força. É interessante essa reflexão aqui de Deuteronômio capítulo 8. Assim, poxa, mas eu estudei, eu trabalhei, é verdade. E quem te fez acordar todos os dias? Quem te fez conhecer as coisas que você leu no livro? Quem te manteve com saúde durante esse tempo todo? Quem abriu portas? Quem fechou portas? Quem fez isso, todas essas coisas? Quem te manteve vivo? Porque num piscar de olhos, num piscar, estalar de dedos ou num piscar de olhos, Deus pode acabar com a gente. Deus pode chamar a gente para si mesmo. E nessa aleatoriedade que a gente pensa que é a vida, que na verdade não existe, está a aliança de Deus. Assim, eu te mantive firme, de pé. Fui eu. Lembre-se que isso acontece porque eu tenho uma aliança, um compromisso contigo. Uma aliança que nós sabemos, gente. Se a gente fosse ser uma aliança entre iguais, nós estávamos fritos. Porque a aliança que Deus tem com a gente não é a mesma aliança que eu tenho com Deus. Porque eu vacilo muito nessa aliança. Mas obrigado, Senhor, por um texto tão bonito da palavra de Deus. Se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ele diz, como se Ele dissesse, eu fiz uma aliança com você até o fim e vou cumpri-la, mesmo que você seja infiel. Quando você for infiel, você vai para um deserto, você vai ser corrigido, você vai ser disciplinado como um pai
que ama o seu filho, para você saber o que está no seu coração e continuar crendo e andando comigo. Que no meio desse deserto todo, meus queridos, que às vezes nós passamos, a gente não esqueça dessas realidades. Que a gente se conheça melhor, não porque a gente precisa de um processo de autoanálise, mas porque a gente quer andar melhor com Deus, porque a gente quer viver melhor para Deus, porque Deus está interessado que o seu coração seja muito mais parecido com o coração de Cristo. E esse coração de Cristo, cheio do Espírito Santo, meu querido, a gente vai experimentar coisas maravilhosas com Deus, e nós, como igreja, aí eu acredito, realizaremos para Ele proezas. O deserto é um sinal do amor de Deus por você.